Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. E essa aula, na verdade, ela ficou dividida em duas, vou explicar por quê. Esse vídeo, essa aula de hoje, é uma dúvida de uma aluna do 9º ano. Na verdade, não é nem uma dúvida, é um desabafo que ela fez falando que ela queria muito estar estudando sobre o átomo, sobre a tabela periódica, e aí justamente nesses dias de pandemia é que nós estamos estudando e está sendo tão difícil por conta de ter que fazer as atividades online, ter as aulas online, ela está tendo muita dificuldade. Então eu preparei esses dois vídeos, eu ia colocar só em um, mas ficou muito grande. Então esse primeiro vídeo nós vamos estar falando sobre o átomo, e aí tem o segundo vídeo sobre a tabela periódica. Não deixem de assistir o segundo vídeo, porque é um complemento desse primeiro vídeo, tá certo? Então é isso, vamos lá pro vídeo descobrir aí os mistérios por trás do átomo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Átomo, o que é isso? Vamos pensar um pouquinho aí sobre o átomo. Pensei um pouquinho nessa pergunta, de que as coisas são feitas? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar aqui nesse rapazinho, vamos colocar o nome dele de Joãozinho. O Joãozinho, como muitos de vocês, está aí na quarentena, fazendo um monte de tarefa, um monte de trabalho, e ele chegou segunda-feira, precisa fazer todas as suas tarefas. Olha só como está o caderno do Joãozinho, não tem nada aí, em branco. Mas o Joãozinho não está muito afim de fazer tarefa, então ele pensa como que ele vai enrolar a mãe dele para não fazer as suas tarefas. E aí o que o Joãozinho vai fazer? Aquele monte de perguntas que aquelas criancinhas fazem, os porquês, por quê, por quê, por quê. E ele começa a fazer essas perguntas para a mãe dele. E ele começa pelo seu próprio caderno. Ele pergunta: mãe, de onde que vem o papel que faz o meu caderno? Como que é feito o meu caderno? E a mãe dele naquele dia está com muita paciência, ela está aí calma, serena e tranquila, e ela responde as perguntas do Joãozinho. A primeira ela responde: o papel do seu caderno, meu filho, vem de uma planta, do eucalipto, da celulose do eucalipto. E aí o Joãozinho continua as perguntas. Celulose? O que é celulose, mamãe? Ah, meu filho, a celulose é uma substância da planta, uma molécula da planta que vai formar o seu caderno. Molécula? Como assim, mamãe? Da onde que vem essa molécula? Celulose, da onde que vem isso? E a mãe dele continua. A celulose, meu filho, vem da parede celular dessa planta, do eucalipto. Essa parede celular está na célula de toda planta tem a parede celular. E nessa parede celular tem um monte de celulose. Nas células dessa planta tem a parede celular e na parede celular tem muita celulose. E o Joãozinho continua, ele não poderia deixar de perguntar: o que é célula, mamãe? E a mãe dele, com toda a paciência do mundo, responde: a célula é a menor unidade viva, meu filho. É a menor coisa viva que existe no universo. E o Joãozinho continua suas perguntas. Ele fala: mãe, como assim unidade viva? Se para fazer o papel vai ter que cortar a planta, vai ter que matar ela. Como assim? Explica melhor. E a mãe dele já está perdendo um pouquinho a paciência, mas ela continua respondendo. Joãozinho, quando a planta morre para poder fazer o papel, a célula morre, mas a celulose não morre, porque a celulose é uma molécula daquela célula. E o Joãozinho continua as suas perguntas. E ele pergunta: mãe, mas de que é formada uma molécula? E a mãe dele responde com quase toda a paciência, né? Já está com metade da paciência indo embora. E ela responde: as moléculas são formadas por átomos. E o Joãozinho não desiste e quer saber mais. Mas o que é átomo? E nesse ponto a mãe dele já perde a paciência e fala: some daqui e vai fazer sua tarefa, menino. Mas se a Rochelle estivesse com um pouquinho mais de paciência, ela poderia explicar um pouquinho mais sobre o átomo pro Joãozinho, coitado, né? Ele estava só querendo saber, mas acabou a paciência dela. Mas nós vamos aqui falar um pouco mais sobre o átomo. O que é o átomo?
Átomo é uma unidade básica de matéria. Unidade básica de matéria. Mas que matéria é essa? Vamos pensar um pouco aí na sua casa. Ela é formada por quê? Pelo quê? Por tijolos, certo? Então, os tijolos é a unidade básica da sua casa. E o átomo é a unidade básica de matéria. Matéria que é essa? Voltando a essa pergunta. Seria matemática, português, história? Não. Quando nós falamos de matéria dentro da ciência, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é matéria cientificamente falando, tá? Então, nesse momento a gente vai pensar cientificamente. Matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa? Como assim massa? Olha aí o rolo de macarrão da Rochelle voltando aí. E uma massa de pão. Será que a gente está falando dessa massa? Na verdade, também inclui essa massa aqui. Mas pensa um pouco quando você vai na farmácia para verificar quanto você está pesando. Aquela numeração que aparece ali é a sua massa. Quilos, 50 quilos, 60 quilos, aquilo ali é a sua massa. Geralmente a gente fala o meu peso, vou me pesar. Só que peso, dentro da ciência, é outra coisa. Nós vamos estudar mais para frente. Então, o que aparece ali é a sua massa, que é verificada em quilogramas, gramas, certo? Então, quando falarmos de massa, pense nisso. A matéria também ocupa lugar no espaço. Então, vamos ver aí, olha só essa criaturinha ocupando o lugar no espaço. Então, ele é formado por matéria também. E a matéria, ela é verificada pelo volume daquele objeto, daquele corpo. Então, a gente vai ver um pouquinho agora qual que é a massa do átomo e qual o lugar que o átomo ocupa no espaço. A gente poderia falar de volume, só que o volume do átomo é um assunto mais complexo. A gente vai ver o lugar que o átomo ocupa no espaço de uma outra forma, por enquanto. Então, vamos, antes disso, pensar aqui um pouco. Nós temos aí o celular que você está verificando esse vídeo, você está observando esse vídeo. Ele tem massa? Ele ocupa lugar no espaço? Então, ele é feito de matéria. O que mais? Olha só esse balão. Ele está cheio aqui, ele tá ocupando o lugar no espaço, o ar que está dentro desse balão, está, visivelmente nós observamos que o ar que está lá dentro está ocupando o lugar no espaço. Então, o ar que está dentro do balão, ele também é feito de matéria. Ele também tem uma massa, não igual ao de um celular, mas ele também tem uma massa. Seria, no caso, o nosso gás carbônico, quando nós enchemos o balão. Então, o ar que está dentro do balão também tem massa e ocupa lugar no espaço. Assim como o material desse balão, que é feito o balão, também tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esses dois objetos são formados por átomo e o ar que está aqui dentro também é formado por átomo. Pensei no seu corpício sarado, suas mãozinhas, seus pezinhos, todo o seu corpo tem massa? Ocupa lugar no espaço? Então, é formado por matéria, consequentemente é formado também por átomos. E assim a gente pode pensar em todo o universo, todo esse universozão de meu Deus é formado por átomos. Tudo que nos rodeia é formado por matéria, que é formado por átomos, certo? Então, voltando lá, qual é o tamanho do átomo? Como que eu posso verificar o tamanho do átomo? Então, nós já vimos que quando nós vamos ver a massa, verificar a massa, nós verificamos através, geralmente, dessas grandezas, quilogramas, gramas. Aqui tem uma tabelinha com o múltiplo dessas unidades, aqui um grama, uma tonelada, 1 milhão de gramas, assim por diante, e a gente chega aqui no micrograma. Olha só o micrograma, ele é 0,0000001 gramas.
Esse número pode ser simplificado dessa forma aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Essa forma de numeração é a potência. Se você ainda não estudou isso em matemática, você vai estudar, fique tranquilo. Basicamente, o que seria isso aqui? A gente chama de notação científica, que é o que é feito para simplificar um número. Ah, professora, mas matemática e ciências, gente, as componentes curriculares, as disciplinas estão tudo junto. É matemática com ciências, tem até história em ciências, a gente vai ver um pouquinho. Então, tá tudo junto, tá? Então, aqui, o que aconteceu com esse número? O que aconteceu com esse número para ele virar esse aqui? Essa simplificação é o seguinte, eu tenho uma vírgula aqui atrás, imaginária, atrás desse 1, número 1, e por que está aqui 10 elevado a menos 6? Porque eu vou pegar essa vírgula e eu posso passar ela para cá 6 vezes, colocando zeros e passando essa vírgula para cá 6 vezes, e assim eu chego a esse númerozinho aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, só que isso aqui é uma forma simplificada, tá bom? Guarda esse nominho aí, notação científica, que a gente vai estudar muito isso aqui. Então, voltando lá para o átomo. O átomo, a massa dele é medida em unidade de massa atômica, com esse símbolo U aqui. Então, a unidade de massa atômica seria o quê? Essa unidade de massa atômica é igual a 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, lembra de o que a gente fez com uma vírgula que está aqui atrás do 1? Aqui também tem uma vírgula. Então, é como se eu posso pegar essa vírgula e passar ela para cá 24 vezes. Só que, como fica um número muito grandão, é simplificado dessa forma aqui, tá? Então, uma unidade de massa atômica, a unidade básica do átomo, é todo esse número aqui vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, olha só o quanto é pequeno esse átomo, é leve, né, no caso aqui, se a gente for falar de usar os termos no cotidiano. Olha só, micrograma, a gente passou a vírgula só 6 vezes, aqui nós vamos passar 24 vezes. Então, o átomo é muito levinho. Vamos ver um pouco do tamanho do átomo? O tamanho das coisas, geralmente, a gente verifica através de metros, centímetros. E aí, eu coloquei uma tabelinha aqui com alguns múltiplos aqui de metros, tá? Então, eu tenho aqui decímetro, centímetro, olha aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Lembra do que eu faço com esse menos 2? Pego a vírgulazinha que está aqui, atrás do 1, e vou passando, passei 2 vezes, tá? Eu corto 10 e pego a vírgula e vou passando 2 vezes. E assim por diante. E chego aqui ao nanômetro, que é o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros, para a gente ter uma noção. Então, é como se eu pegasse a vírgula aqui e passasse 9 vezes para a minha esquerda, certo? Então, o que acontece com o átomo? Então, no caso do átomo, ele é uma estrutura circular. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse desenho do átomo, mas com ele sendo uma estrutura circular, nós vamos medir esse átomo em diâmetros. Então, se você ainda não estudou isso, também você vai estudar em matemática. O diâmetro é essa linha que a gente traça aqui em todo o círculo. Se for só a metade do círculo, da ponta aqui até o centro, é o raio. Por isso que tem esses Rzinhos aqui de raio. Mas, falando aqui do diâmetro, de todo, traçando uma linha toda aqui, verticalmente ou horizontalmente, eu vou medir o diâmetro do meu átomo. O diâmetro de um átomo é mais ou menos, de todo o átomo, é da ordem de 0,1 nanômetro, ou 1 vezes 10 elevado a menos 10. Então, lembra do que eu faço aqui? Com essa vírgula, tiro essa potência aqui, pego esse 10 e vou passando essa vírgula aqui 10 vezes aqui para a minha esquerda, tá? Então, pensa aí o quão pequenininho é esse diâmetro do átomo. Pensa aí, por exemplo, em outras estruturas
que são circulares e você pode medir esse diâmetro. Uma pizza, por exemplo, ou a roda lá da sua bicicleta. Então, mede lá e compara aqui com o tamanho do átomo. Então, olha só como que ele é pequenininho e leve, só para nós termos uma noção básica desse átomo. Então, como que eu vou enxergar o átomo se ele é tão pequenininho? Como é que eu vou estudar esse átomo? Era preciso, então, fazer-se um desenho, e foi isso que alguns cientistas fizeram no passado para poder se estudar o átomo. Por quê? Porque o átomo não tem como nós enxergarmos ele a olho nu. Nós temos alguns aparelhos que são microscópio, que dá para observar células, e já tem um aparelho bem especializado que dá para observar átomos, só que ele não está aqui ao alcance de nós, pobres mortais. Então, nós vamos estudar o átomo como? Através de desenhos. E esses desenhos, eles foram elaborados por alguns cientistas lá no século XIX. Aqui eu tenho Dalton, 1803, eu tenho Thomson aí em 1898 fez um outro desenho do átomo, né? Olha aí o Thomson desenhando, falou, vou fazer um desenho melhor do que o do Dalton. Então, ele também elaborou um desenho, tudo pensando nas experiências que eles estavam fazendo de como seria esse átomo. E aí, veio depois Rutherford, em 1901, elaborando outro modelo atômico. O modelo do Rutherford foi muito importante porque ele ficou conhecido como modelo planetário ou modelo do sistema solar, porque se parecia com o sistema solar. Por último, o modelo de Bohr, que complementou o modelo de Rutherford. Por isso, em algumas literaturas é chamado de modelo Rutherford-Bohr. Então, o Bohr, ele observou o modelo que o Rutherford fez e fez algumas complementações muito importantes que nós vamos ver agora. Então, vamos ver aqui o desenho que cada um fez. Aqui o desenho de Dalton, ele imaginou o átomo como uma esfera circular, esse modelo aqui, como essas esferas se juntando junto com outras e formando as moléculas, a matéria, dando origem aí a tudo que existe. Tá? Então, esse foi o modelo como Dalton pensou, simplesmente o átomo como uma esferazinha. Thomson também imaginou o átomo como uma esfera, mas ele pensou um pouquinho mais além. Ele imaginou essa esfera como sendo positiva, aqui não está mostrando, mas ele imaginava que ela fosse positiva e tivesse grudado nelas partículas negativas, tá? Esse modelo foi até conhecido na época como modelo pudim de passas, comparando com o pudim, essa esfera, e aqui as partículas negativas como uvas passas desse pudim. O modelo lá de Rutherford foi muito mais completo. Por quê? Porque ele, como nós comentamos, comparou o átomo como o sistema solar, modelo planetário. No sistema solar, nós não temos o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor. Então, dessa forma, Rutherford imaginou o átomo, o núcleo do átomo no centro, com prótons, nêutrons, prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas neutras. Por isso que eles ficavam estáveis aqui no núcleo. Aliás, o próton foi até um outro cientista que descobriu, chamado Chadwick. Depois vocês vão ler lá e ver um pouquinho mais sobre ele. E ele descobriu o quê? Que os prótons estavam estabilizados lá no núcleo porque tinha os nêutrons. Porque a tendência era se repelir, né? Porque tinham várias partículas positivas, as partículas iguais, o que elas fazem? Elas se repelem. E as partículas opostas se atraem. Então, o que está acontecendo aqui? Os prótons eles não estão se repelindo porque eles estão sendo estabilizados pelos nêutrons.
E aqui ao redor dos prótons, saindo um pouquinho para fora do núcleo, estão os elétrons, que são essas partículazinhas roxinhas aqui. Então, os elétrons estariam orbitando aqui ao redor do núcleo do átomo, tá bom? Então, esse foi o modelo de Rutherford. E aí, complementando esse modelo, veio aqui o Bohr. O que o Bohr acrescentou nesse modelo de Rutherford? Ele acrescentou que esses elétrons que estão aqui orbitando ao redor do núcleo, eles não estão apenas orbitando, mas eles estão orbitando bem organizadinhos em camadas. E mais, esses elétrons, eles têm a capacidade de sair de uma camada para outra. Então, quando eles saíam de uma camada para outra, eles absorviam energia e se eles voltassem da camada que eles estavam para a sua camada de origem, eles emitiam energia. Então, Bohr fez algo grandioso para a descoberta e para acrescentar nesse desenho do átomo. E esses desenhos aqui ficaram conhecidos, muito famosos, como os modelos atômicos. Vamos ver só mais um pouquinho aí sobre o modelo de Rutherford-Bohr. Então, aqui eu tenho o modelo Rutherford-Bohr, prótons e nêutrons no centro do átomo, elétrons ao redor, e aqui a contribuição na experiência de Bohr. O que são essas coresinhas aqui? É a representação da experiência de Bohr, quando ele descobriu que os elétrons, não está mostrando aqui, né, mas faz de conta aqui que o meu laserzinho é um elétron, ele pode saltar de uma camada para outra e ele precisa de energia, e quando ele volta para sua camada de origem, ele emite uma determinada energia também em forma de luz. E aí, cada átomo tem a sua onda própria de luz, por isso que apareceu essas cores lá no experimento de Bohr. Nem todos os átomos emitem essa luz quando voltam para suas camadas, mas alguns deles fazem isso e Bohr fez essa observação na sua experiência. Isso foi grandioso, porque ele descobriu que os elétrons, essas partículazinhas, elas não estão estáticas, elas estão em constante dinâmica aqui dentro do átomo. Lembra daquele termo eletricidade que a gente sempre fala? Nada mais é do que essa movimentação dos elétrons dentro do átomo. Tá certo? Então, a partir dessas considerações que nós fizemos aqui, nós vamos observar um pouquinho sobre a tabela periódica, sobre os átomos, os elementos da tabela periódica. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Ficou alguma dúvida, algum comentário? Coloca aí embaixo nos seus comentários, fala aí pra mim o que você achou desse vídeo. E agora tem que ir na sequência para o vídeo da tabela periódica, que, como eu falei, é um complemento dessa aula aqui, desse vídeo aqui, tá bom? Dá o seu joinha, se inscreve aí no canal e vamos lá pro vídeo da tabela periódica, tá bom?